Se fosse um déficit de 100 milhões na pandemia, para um clube que faturou 1 bilhão quase, né, no ano anterior, não é um número tão assustador. E, na verdade, o próprio balanço explica também que, além dos quase 107 milhões de déficit, há cerca de 87 milhões a receber de direito de transmissão e outras cositas mais. Isso dá uma diferença real de 20 bilhões, mais ou menos, né? Não é uma diferença tão grande, não é um valor tão significativo para o montante que o Flamengo movimenta, né? Mas, ainda assim, eu acho que vale a observação sobre o equívoco cometido quando o Flamengo abriu mão da receita de televisão do Campeonato Carioca, do ano passado, né? Acreditando que poderia, por vias próprias, né, pelo seu próprio caminho, faturar tanto ou mais, né? Não conseguiu, e um ano depois demonstra incapacidade para isso. Isso passa pela área de comunicação e marketing, que é o ponto mais fraco, eu diria, de todas as áreas estratégicas de um clube de futebol, né? O marketing / comunicação do Flamengo é o ponto fraco, fraquíssimo, né? Então o Flamengo teve uma queda de sócio-torcedor de 125.242, que é o que aparece lá no balanço, né, no final de 2020, para 50.392. Isso dá quase 60%, né, 59,7% de queda. Mais de 75 mil associados que abandonaram o programa de sócio-torcedor. E o que foi feito pelo marketing do Flamengo para reter parte desse pessoal? Claro que parte deles iriam sair de um jeito ou de outro, né? Porque não tem como comprar ingressos, causa desinteresse, alguns ficaram sem grana por conta da pandemia, mas a queda é muito grande e nenhuma ação foi feita, nenhum realinhamento de preço, nenhum tipo de promoção, nenhum chamariz para aquele que ainda pode contribuir. Olha, eu vou te oferecer isso, continua contribuindo, o clube precisa de você. Nada, porque a maneira como é tratado o sócio-torcedor é assim: olha, eu te dou aqui uma chance de pagar uma mensalidade, você vai ter acesso aos ingressos, se você não mora no Rio de Janeiro, que se dane, você fica dando esse dinheiro só para ajudar o Flamengo. Eu não faço nada por você. É isso. E sempre foi assim esse programa. Foi assim no começo, quando a turma que está no poder estava junto com o Bandeira de Melo e a turma do Bandeira de Melo, né? Continuou durante a gestão do Bandeira de Melo e segue sendo assim na gestão do Landim. Ninguém teve ainda a capacidade, a coragem de aprimorar o programa de sócio-torcedor do clube de maior torcida do Brasil e que tem uma torcida nacional e que deveria estar voltado para esses torcedores que moram fora do Rio de Janeiro. Então, o resultado está aí. É uma queda horrorosa, sem contar a incapacidade de conseguir novos patrocinadores, alguns patrocinadores nanicos que o Flamengo consegue, são empresas que você nem sabe que empresas são, tem patrocinador que não pagou, está na justiça. Uma vergonha. O marketing de comunicação do Flamengo, capitaneado por Gustavo Oliveira, que é o vice-presidente, é o setor mais fraco do Flamengo. Então, aí, o Flamengo poderia ter equilibrado as finanças nesses dois pontos. O marketing melhor e, claro, se não tivesse feito a bobagem de bater de frente com a TV Globo naquela hora. Tipo, ter se preparado para, no futuro, né, depois que tivesse uma estrutura criada, quem sabe resolver fazer a transmissão por sua conta. Até hoje, com a transmissão do Campeonato Carioca, a Flá TV irrita os torcedores que pagaram por esse serviço, porque frequentemente reclamam que não conseguem o acesso aos jogos, que trava, enfim, uma série de problemas, fila de espera, reclamam de tudo, né? Mas eu achei que, no final, o resultado foi até bom, o resultado do balanço, dentro desse cenário. Porque a arrogância de parte da diretoria, que provocou uma briga com a TV Globo antes do tempo, gerou uma queda na receita. Eram 18 milhões da TV Globo, né? 18 milhões. O Flamengo estima-se deve ter faturado em torno de 5 milhões, isso não está no balanço especificado, porque foi a conta gotas, né? Dinheiro da Flá TV no YouTube, dinheiro do Telemar Cúdio, dinheiro do SBT lá naquela parceria para mostrar a final do campeonato. Então, que tem arrumado aí 5 milhões, naquele período pós-parada da pandemia, com as transmissões dos jogos. Então, 18 menos 5, 13. Então, se tem 20 de déficit, tivesse faturado o dinheiro da Globo, você teria aí uma diferença de 7 milhões aproximadamente. Não é nada praticamente dentro do que o Flamengo movimenta, né? E tem hoje até uma matéria que eu vi no site GE, mostrando que o Flamengo tem 126 milhões para pagar de parcelamento, né, de jogadores esse ano. Mas também tem para receber, né, mais de 110 milhões de Renier e outros tantos. Então, a situação não é desesperadora, não é preocupante, na minha opinião. Eu conversei ontem com 4 pessoas sobre isso. É claro que os analistas de balanço, digamos assim, os caras que são do ramo, precisam de mais tempo, mas um primeiro olhar não é para o torcedor ficar preocupado, mas é para o torcedor entender por que não pode. Traz o Rafinha, contrata um goleiro, traz um centroavante, eu quero um ponta-direita. Acabou. Isso aí não vai ter. Como diria Márcio Braga, acabou o dinheiro. Acabou. Você consegue pagar as contas, você consegue manter a casa em ordem? Acho que sim. Eu acho que sim. Né? Mas aquelas investidas pesadas das temporadas anteriores, elas não vão acontecer. E os jogadores certamente serão vendidos, e tem que ser.
não tem outro jeito. Quando aparecer uma boa proposta, tem que negociar o jogador, seja lá quem for. Se a proposta for boa, claro, né? Qual